Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aos estúdios do Aretejus, a nossa ágora. Pessoal, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nosso convidado especial é o informativo número 1172 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 14 de abril de 2025. Pessoal, antes de começarmos, vamos para os nossos recados, para a nossa liturgia, para as nossas formalidades, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar um comentário aí com críticas e sugestões, nem que seja um emoji para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e a gente gravar cada vez mais. Voltar a gravar, né, galera? E pessoal, não se esqueça de acessar o nosso site para adquirir os nossos cursos, principalmente se você for fazer o Exame Nacional da Magistratura, e preparamos para você um curso de revisão de processo civil e humanístico com o professor Marcelo Fortuna. E se você estuda para o exame da OAB, não se esqueça de adquirir também o nosso curso de Direito Penal Descomplicado com o professor Antonelli. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Pegue sua água, seu café aí, que esse informativo tá grande. Informativo número 1172 do Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal. Tese fixada número 1. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita. Importante, hein, galera? Salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento. Tese fixada número 2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias e comportamentos suspeitos. Tese fixada número 3. Prazo de 24 meses a contar da data de julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. Tese fixada número 4. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos estados que, por meio de recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou alocação e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária do país. Tese fixada número 5. Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir a aquisição ou alocação de scanners corporais para unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. Tema 6. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização de scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais diante de indícios robustos de suspeitas, tangíveis e verificáveis, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante. Vedada, em qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória. Deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação. É apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais preestabelecidos, e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. 1. O excesso ou abuso da realização da revista íntima acarretarão a responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado
e ilicitude de eventual prova obtida. 2. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. Julgado bacana, hein, galera? 3. O procedimento de revista é em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. Resumo: é inadmissível e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos à intimidade, à honra e à imagem, bem como o direito a não ser submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante. Artigo 1º, inciso 3, artigo 5º caput, inciso 3 e inciso 10 da Constituição Federal de 1988. A realização de revista íntima vexatória com atos de desnudamento ou com exames invasivos, com fins de humilhação, de forma generalizada e sistemática para o ingresso de visitantes em estabelecimentos prisionais. Admite-se excepcionalmente a revista íntima se impossível ou ineficaz a utilização dos dispositivos tecnológicos de segurança, desde que ela seja realizada de forma respeitosa e conforme os critérios previamente estabelecidos, bem como embasada em elementos concretos indicados da tentativa de ingresso com material proibido ou cujo porte seja ilícito. Processo ARE 959.620 do Rio Grande do Sul, julgada em 2 de abril de 2025. Tema 998 de repercussão geral. Inteiro teor. Esta Corte já decidiu, ao afastar a alegação de lesão à ordem e às seguranças públicas, que a prática de revista íntima em presídios com realização de técnicas vexatórias desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal prática, além de ofender direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, também vai de encontro a normas convencionais de proteção dos direitos humanos internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, como Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Decreto nº 40 de 1991, artigo 16. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, Decreto 98.386 de 1989, artigos 6º e 7º, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, CADH, de 1992, Decreto 678 de 1992, artigo 5º, itens 1, 2 e 3. Admite-se excepcionalmente a revista íntima se impossível ou ineficaz a utilização de dispositivos tecnológicos de segurança, desde que ela seja realizada de forma respeitosa e conforme os critérios previamente estabelecidos, bem como embasada em elementos concretos indicativos da tentativa de ingresso com material proibido ou cujo porte seja ilícito. Tendo em conta que a revista do visitante pode ser feita com o uso de equipamentos tecnológicos menos invasivos, como scanner corporal, esteira de raio-x, portal detector de metais, a revista íntima deve ser adotada de forma excepcional. Nessa situação, a revista íntima há de observar ao menos as seguintes condicionantes: 1. Ser devidamente motivada. 2. Ter a concordância da pessoa a ser revistada, que deverá ser maior de idade. E 3. Ser realizada em lugar reservado, preferencialmente por profissional de saúde do mesmo gênero e do revistado, que cuidará de preservar a integridade física, psicológica e moral do visitante. Desse modo, é insuficiente para tornar a prova ilícita o fato de ela ter sido produzida mediante revista íntima, dada a existência de hipótese em que essa pode ser legitimamente realizada. A observância dos parâmetros de adequação deve ser analisada pelo juiz de acordo com as especificidades de cada caso concreto. Artigo 5º, inciso 61, 56, combinado com o Código de Processo Penal de 1941, artigo 157, caput. Por fim, cabe ao Estado implementar as medidas necessárias para a alteração da sistemática de segurança para o ingresso em presídios, de forma a conferir efetividade ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 e artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.
Assim, deverá ser providenciado o aparelhamento das penitenciárias com dispositivos de segurança e a adequação de todas as unidades prisionais a protocolos gerais e nacionalmente pré-estabelecidos de revista íntima. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul absolveu a recorrida do crime de tráfico de drogas, cuja denúncia se fundou em prova obtida a partir da revista íntima vexatória realizada no momento do ingresso dela em estabelecimento prisional para visita social e na qual foi encontrada maconha em parte íntima do seu corpo. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 998 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese anteriormente citada. Direito constitucional. É inconstitucional. Resumo, é inconstitucional, pois afronta os princípios democráticos da soberania popular e da simetria. Artigo 25, caput 56, parágrafo 1º da ADCT e artigo 11. Não, galera, peraí, ó. Constituição Federal de 1988, artigos 25, caput 56, parágrafo 1º. ADCT, artigo 11. Norma estadual que estabelece, para fins de convocação de suplente, prazo de afastamento ou licença de deputado distinto do previsto na Constituição Federal. Processo ADI número 7.257 de Santa Catarina e ADI número 7.251 do Tocantins, julgada em 4 de abril de 2025. Inteiro teor. Os Estados-membros são obrigados a adotar, em relação aos deputados estaduais, a sistemática federal concernente ao sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas nos termos do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Embora esse dispositivo constitucional não faça vinculação explícita às regras inerentes à suplência, por força dos princípios democráticos e soberania popular, ela também deve ser observada pelos entes federados. Isso porque qualquer alteração no prazo de licença necessária à convocação do suplente produz alterações na dinâmica inerente à formação da casa parlamentar, o que traz reflexos no modo pelo qual se dá conformidade, em concreto, à vontade popular expressada no prélio eleitoral. Portanto, o prazo de 120 dias fixado pelo parágrafo 1º do artigo 56 da Constituição Federal de 1988 não pode ser objeto de alteração pelos Estados. Na espécie, as constituições catarinense e tocantinense prevêem, respectivamente, prazos de 60 e de 30 dias. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedentes as ações para declarar a inconstitucionalidade das expressões ou da licença igual ou superior a 60 dias, contida no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou para tratar de interesse particular, desde que o prazo original de afastamento seja superior a 30 dias, constante do artigo 24, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Tocantins. Direito constitucional. Resumo. A situação de violação generalizada de direitos humanos causada pela falha na política de segurança pública nas favelas do estado do Rio de Janeiro, bem como a omissão estrutural do cumprimento de deveres constitucionais pelo poder público, demanda uma solução complexa, com a participação de todos os poderes na adoção de medidas para a redução da letalidade policial naquela unidade federativa. Processo ADPF número 635.000 do Rio de Janeiro, julgada em 3 de abril de 2025. Inteiro teor. Na espécie, a formulação de um plano de redução da letalidade policial pelo Estado do Rio de Janeiro pretendeu, além de solucionar violações sistêmicas de direitos fundamentais, atender à providência reclamada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Favela Nova Brasília, e atender às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, desde que a presente arguição foi apresentada em 2019. Apesar dos avanços obtidos a partir de diretrizes fixadas por este tribunal e do notável compromisso por parte do Estado do Rio de Janeiro em melhorar sua política de segurança pública e garantir a proteção para cidadãos e agentes policiais, a redução da letalidade policial ainda está longe do ideal constitucional, pois persistem graves violações de direitos. Desse modo, a natureza estrutural do litígio, diagnóstico, providências ou monitoramento
justifica, sem que seja preciso, contudo, reconhecer o estado de coisa inconstitucional. A atuação desta Corte, a fim de que as medidas necessárias para aprimorar a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro não só sejam adotadas, mas funcionem adequadamente, em consonância com os ditames constitucionais e com os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, em voto conjunto, per curia, homologou parcialmente o plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e determinou a adoção de diversas medidas para sua complementação, entre elas: 1. Instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para apuração de indícios concretos de crime de repercussão interestadual e internacional e que exigem repressão uniforme, bem como de graves violações de direitos humanos, especificamente para a identificação das organizações criminosas, suas lideranças e seu modus operandi, determinando à União que garanta o incremento necessário da capacidade orçamentária da Polícia Federal. 2. Elaboração de plano de reocupação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas, com o escopo de viabilizar a presença do poder público de forma permanente. 3. Inclusão de novos indicadores de uso excessivo de força e publicização de dados desagregados sobre ocorrências com mortes de civis e de policiais. 4. A adoção de condutas específicas em caso de operações que resultem em morte, com a preservação do local até a chegada do delegado de polícia, comunicação imediata ao Ministério Público das ocorrências e atuação do delegado de polícia, da Polícia Técnica e das corregedorias das polícias. 5. Criação de programa de assistência à saúde mental dos profissionais de segurança pública. 6. Regulamentação da presença obrigatória de ambulâncias nas operações policiais. 7. Observação de diretrizes específicas para a realização de operações próximas a escolas e hospitais. Fortalecimento da autonomia das perícias criminais. Ademais, reforçou-se o controle judicial das atividades policiais é sempre posterior. Assim, a utilização do uso da força deve observar a legislação federal e atender os parâmetros de proporcionalidade, cuja avaliação, à luz do caso concreto, é da competência própria das forças policiais. Por fim, para monitorar o cumprimento da decisão, determinou-se a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que produzirá relatórios técnicos com os principais indicadores sobre mortes em operações e outros aspectos da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Direito constitucional. Resumo: é inconstitucional, pois viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1 e inciso 7. Lei estadual que regulamenta a atuação de associações de socorro mútuo. Processo ADI número 7.150 do Alagoas, julgada em 4 de abril de 2025. Inteiro teor. Na espécie, a lei impugnada, a pretexto de proteger os consumidores, dispôs expressamente sobre regulação de seguros e obrigações destinadas às associações civis de socorro mútuo, matérias que são de competência legislativa da União. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 8.581 de 2022 do Estado de Alagoas. Direito constitucional, direito administrativo. Resumo: a competência suplementar dos Estados-membros para legislar sobre educação e ensino restringe-se à edição de normas específicas para atender às peculiaridades desses entes da Federação e não serve de pretexto para elaborar normas gerais sobre educação ou disciplinar outras matérias de competência reservada à União. Processo ADI número 2.965 do Goiás, julgado em 2 de abril de 2025. Inteiro teor. Compete à União legislar privativamente sobre as diretrizes e base de educação nacional, e aos Estados-membros e ao Distrito Federal, em concorrência com a União, sobre a educação. No âmbito dessa competência concorrente, o ente federal deve estabelecer as normas gerais, de modo a preservar a competência residual dos demais entes para editar normas suplementares. Constituição Federal de 1988, artigo 24, inciso 10 e parágrafos 1º e 2º.
No exercício da sua competência privativa, a União instituiu a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, LDB, Lei 9.394 de 1996, que determina, tal como disposto no artigo 211 da Constituição Federal de 1988, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão organizar, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. A liberdade, para tanto, se submete aos limites definidos pela Lei Federal. Artigo 8º, parágrafo 2º. A LDB, Lei de Diretrizes Bases de Educação, no que se refere a esse poder de organização, inseriu as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada no âmbito da atuação estatal, artigos 16, 17 e 18, as quais devem respeitar as normas gerais da educação nacional, bem como as editadas pelos respectivos Estados-membros com base na sua competência legislativa suplementar. Nesse contexto, é constitucional o dispositivo de lei estadual que prevê a fiscalização dos estabelecimentos de ensino privados para a verificação do cumprimento das normas gerais de educação nacional e das normas locais suplementares, pois a aplicabilidade de determinada norma pressupõe logicamente a possibilidade de que seus destinatários sejam fiscalizados. De igual modo, é constitucional norma estadual que apenas faz cumprir a possibilidade de atendimento a peculiaridades locais mencionadas na LDB, artigo 23, parágrafo 2º, ao atribuir ao Conselho Estadual de Educação a aprovação do calendário escolar dos estabelecimentos de ensino da educação básica. Lei estadual também pode fixar o número máximo de alunos em sala de aula, inclusive para escolas particulares, bem como exigir, salvo na educação infantil, formação mínima para o exercício do magistério. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário julgou parcialmente procedente a ação, para que, no que se refere à Lei Complementar número 26 de 1998 do Estado de Goiás, com as alterações realizadas pelas leis complementares número 85 de 2011 e 86 de 2011, 1. Por unanimidade, declarar a constitucionalidade dos artigos 4º, inciso 2, 14, incisos 6 e 7 e 34, alíneas A a D. Inciso 2, 2, por maioria, declarar a constitucionalidade do artigo 14, incisos 5 e 15. 3, por maioria, declarar a constitucionalidade do artigo 14, parágrafo único, alínea D. 4, por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade da expressão a ser realizada preferencialmente em universidades e centros universitários, constante do artigo 83, bem como dar interpretação conforme a Constituição Federal ou dispositivo, para incluir sua incidência à educação infantil. 5, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do artigo 84, parágrafo único, para que sejam suprimidas as expressões 4 e em caráter precário, a durar até o fim da década da educação. Por maioria, declarar a constitucionalidade do artigo 84, inciso 1. 7. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade da expressão por jornada de 30 horas aulas semanais, constante do artigo 92, por violação à competência federal para legislar sobre o direito do trabalho. 8. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 93, para limitar sua aplicação aos estabelecimentos de ensino públicos. E 9. Por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 94, de modo que as expressões plano de carreira e ingresso exclusivamente por concurso público sejam aplicadas somente aos profissionais pertencentes aos quadros de estabelecimentos públicos de educação. Direito constitucional, direito administrativo. Resumo: é constitucional e não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1. E sobre condições para o exercício de profissões, artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal de 1988. Nem afronta a liberdade de exercício profissional, artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Dispositivo de lei estadual que exige a manutenção em tempo integral de profissionais de educação física devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física, sendo um deles o responsável técnico, bem assim a certificação do registro da empresa na referida entidade profissional, para a regularidade do funcionamento de academias, clubes desportivos e estabelecimentos congêneres,
cujas atividades envolvam, por sua própria natureza, riscos à saúde, à integridade física ou à segurança pessoal dos praticantes. É constitucional e não revela delegação de competência normativa indevida, dispositivo da aludida lei que prevê a participação do Conselho Regional de Educação Física na elaboração de normas para regulamentar e supervisionar a aplicação dela. Processo ADI número 4.399 do Rio Grande do Sul, julgado em 4 de abril de 2025. Inteiro teor. A obrigatoriedade de registro dos estabelecimentos prestadores de atividade de educação física perante o respectivo órgão de fiscalização profissional e da presença, em tempo integral, de responsável técnico que seja profissional de educação física, tão somente confere efetividade à legislação federal sobre o tema. Leis número 6.839 de 1980 e Lei 9.696 de 1998. De outro lado, mesmo constituindo restrição à liberdade de profissão, a exclusividade reservada aos profissionais de educação física justifica-se em razão da necessidade de conhecimentos técnicos e científicos indispensáveis à segurança das pessoas. Não se submetem à exigência de registro profissional ou de supervisão especializada. Contudo, os estabelecimentos nos quais as atividades são de natureza exclusivamente lúdica ou recreativa, realizadas individualmente ou em grupo, cujas práticas dedicadas à diversão, socialização e ao lazer não oferecem riscos excepcionais à saúde e à integridade física. Isso porque a interpretação capaz de ampliar o escopo da legislação federal, estendendo o controle estatal aos mencionados estabelecimentos, caracteriza usurpação de competência legislativa da União. Artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal. E ofensa a liberdades individuais e coletivas. É constitucional e não revela delegação de competência normativa indevida, dispositivo da aludida lei que prevê a participação do Conselho Regional da Educação Física na elaboração de normas para regulamentar e supervisionar a aplicação dela. Além de não ensejar delegação propriamente dita da competência do chefe do Poder Executivo para expedir decretos ou atos normativos regulamentares, a disposição legal concretiza o princípio democrático e interesse público. Ademais, inexiste óbice auditiva e a participação ativa do referido Conselho no processo de elaboração de normativas e de decretos do Executivo local, até porque se trata de entidade dotada de caráter de autarquia especial, responsável pela previsão de instruções e de normas técnicas adequadas e razoáveis que resguardam a segurança das atividades e dos estabelecimentos. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, conferindo interpretação conforme a Constituição às normas impugnadas, para afastar qualquer exegese capaz de submeter às exigências previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei 11.721 de 2002 do Estado do Rio Grande do Sul, os estabelecimentos destinados à prática desportiva e à atividade física recreativa voltada à diversão, à socialização e ao lazer, praticadas sem riscos excepcionais à saúde e à integridade física, nos termos da legislação federal e dos regulamentos editados pelos Conselho Federal e Regional de Educação Física. Direito ambiental. Vamos lá, galera. Pegue sua água e café aí. Resumo. São inconstitucionais por ofensa ao artigo 225 da Constituição Federal de 1988, normas estaduais que flexibilizam a concessão de licenciamento ambiental sem discriminar as atividades que poderão ter processo simplificado. Permitem, de forma genérica, a contratação de pessoas físicas ou jurídicas e a celebração de convênios para auxiliar no licenciamento ambiental. Prevêem a isenção de licenciamento mediante cadastro florestal para empreendimentos e civicultura de pequeno porte e transferem a análise das questões relativas ao reassentamento de população para a fase da licença de operação, LO. Processo ADI número 6.618 do Rio Grande do Sul, julgado em 4 de abril de 2025. Inteiro teor. A simplificação do procedimento de concessão do licenciamento ambiental, que pode ocorrer por meio da criação de novos tipos de licença, apenas é legítima nos empreendimentos que comprovadamente tenham pequeno potencial ofensivo ao meio ambiente. Além disso, confere jurisprudência da Corte. 1. A delegação do poder de polícia pode ser feita somente a pessoas de direito privado prestadores de serviço público, em regime não concorrencial, sem finalidades lucrativas. E 2. No modelo do federalismo cooperativo,
Não cabe aos demais entes federativos divergir da sistemática definida em normas gerais pela União, estabelecendo dispensa de licenciamento, ainda que definam outros critérios mais rigorosos, como o tamanho do território em que será realizado o empreendimento. A resolução das questões de reassentamento, que afetam diversos direitos sociais, deve ser analisada na licença prévia, LP, etapa fundamental para a decisão sobre viabilidade do empreendimento e seus impactos sociais e ambientais. Relegar o devido planejamento e, sobretudo, as decisões da realocação das pessoas apenas para a fase final da licença de operação significa proteger de forma deficiente os direitos fundamentais. De outro lado, a limitação da responsabilidade de agentes públicos prevista em norma estadual em nada viola o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, mas apenas confere densidade normativa ao dispositivo, ao estabelecer que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para 1. Conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 54, inciso 4 e inciso 6 da Lei 15.434 de 2020 do Estado do Rio Grande do Sul para licenças instituídas, licença única e licença ambiental por compromisso, apenas sejam aplicadas em atividades e empreendimentos de pequeno potencial degradador. Nos termos das legislações infraconstitucionais, permanecendo válido, apenas neste caso, o disposto nos parágrafos 1º, 8º e 9º do mesmo artigo. 2. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 54, inciso 5, da Lei nº 15.434 de 2020 do Estado do Rio Grande do Sul, o qual institui a licença de operação e regularização, LOR. 3. Declarar a constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 54 da Lei nº 15.434 de 2020 do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 54 da Lei 15.434 do Rio Grande do Sul. 5. Declarar a inconstitucionalidade dos artigos 57, 64 e 224 da Lei nº 15.434 de 2020 do Rio Grande do Sul e do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 14.961 de 2016, Rio Grande do Sul. Declarar a constitucionalidade do artigo 220, caput, parágrafo 1º da Lei 15.434 de 2020 do Estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Parabéns se você chegou até aqui. Meta cumprida. E se você chegou até aqui é porque você curtiu esse episódio, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe seu comentário com críticas e sugestões, nem que seja com emoji, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. E também deixe o seu coraçãozinho aí, a estrelinha pra gente no Spotify, pra gente continuar ficando nos top trends de podcasts do Brasil sobre educação. E adquire os nossos cursos para o Exame Nacional da Magistratura, pessoal, que lá é sucesso. Pessoal, e também para quem estuda para a OAB, tem o nosso curso de Direito Penal com o professor Antonelli de Direito Penal, que é profissional em acertar as questões aí. Pessoal, é isso aí, um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!